Diz assim: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra maravilhosa, que é muito relevante, Senhor, para as nossas vidas ainda nos dias de hoje, como será eternamente. Portanto, Senhor, fala conosco através da tua palavra, fala conosco através, Senhor, da vida de José, pois queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Que ele está sentado. Sobre a história de José, vários temas, várias mensagens podem ser pregadas. E nessa manhã, nessa breve reflexão que iremos fazer, vamos falar rapidamente sobre um assunto: prosperando em terra estranha. Vamos repetir? 1, 2, 3. Prosperando em terra estranha. Eu trouxe esse exemplo da vida de José porque a gente que busca fazer a vontade do Senhor, nós precisamos nos identificar muito com a história de José, porque estamos num mundo estranho. A gente acompanha aí as notícias e nós vemos tantos absurdos nesse mundo, onde eu às vezes me questiono para onde a humanidade está indo e aonde eu me encaixo nessa humanidade. Uma humanidade que tem a coragem de gastar mais de $1 trilhão por ano em armamento, em bombas, em guerras, enquanto 1/3 da sua população vai todo dia dormir com fome. Nós vemos uma sociedade onde as músicas mais ouvidas e os artistas de mais sucesso estão pregando obscenidade, imoralidade e tudo que é errado. Você vai olhando aí as estatísticas de vídeos no YouTube, de clipes mais assistidos, de seriados mais assistidos, você vai ver que tudo aquilo que afronta os princípios de Deus está lá em cima. Lady Gaga e assim por diante. Nós vivemos nessa sociedade onde a presença do Senhor é desvalorizada. Ontem nós tivemos no Brasil a marcha em prol da maconha, pela legalização da droga. Tivemos ontem uma marcha nova, eu nunca tinha visto, no Rio de Janeiro, a Marcha das Vadias, onde as mulheres revogam o direito de poder usar roupas indecentes e mesmo assim não sofrer abuso, violência e assim por diante. É claro que uma coisa não justifica a outra, mas nós vivemos num mundo muito estranho. Nós vivemos num mundo onde aquele que quer fazer a vontade do Senhor, aquela pessoa que quer se sentir um cristão verdadeiro, agir como um cristão verdadeiro, sentir-se um seguidor real do Mestre, com certeza você vai se sentir um extraterrestre. Você vai se sentir alguém que está totalmente fora do contexto. E se nós não estamos sentindo isso, alguma coisa está errada conosco. Nós estamos agindo totalmente o contrário o que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 12. Não entre na forma do mundo. A gente precisa ser diferente. E a história de José mostra muito bem isso. Alguém que mesmo num mundo totalmente estranho, conseguiu prosperar, porque a mão do Senhor era com ele. José, um dos 12 filhos de Jacó, a Bíblia diz que era o seu filho predileto, tem sonhos,
sonhos onde os feixes dos irmãos se curvam perante o seu feixe, onde as estrelas, o sol e a lua se curvavam perante si, ou seja, tinha sonho que um dia seria grande, sonhos que Deus colocou no coração de José, que Deus deixou José sonhar. Só que desperta a inveja dos irmãos, a ira dos irmãos, e no momento oportuno pegam José e vende ele para o Egito. Enganam o pai dizendo que o animal havia o matado, o pai pensando que seu filho estava morto, e o seu filho estava numa terra totalmente estranha, o Egito. Egito, na época, o maior império de todos, onde tinha um misticismo muito grande, porque saía pegando escravos de vários lugares, então ali havia um secretismo muito grande religioso. O Egito em si tinha os seus deuses, Deus Sol, Deus Nilo, a natureza, os animais e assim por diante, uma linguagem diferente, costumes diferentes, imoralidade era muito presente, e lá estava agora José, alguém que era filho de um homem que teve encontro com o Senhor, alguém que tinha o avô que era o pai da fé, que foi chamado para fazer uma grande obra, seu bisavô. E agora nós temos ali José, num local totalmente estranho. Mas José tem algumas coisas a nos ensinar, porque ele prosperou naquela terra estranha. E eu quero colocar 3 pontos rapidamente, para que nós possamos olhar na vida de José e saber que nós também precisamos aplicar algumas verdades em nossa vida. Em primeiro lugar, José, no mundo estranho, naquele local totalmente diferente, ele não se acovardou, não desanimou, mas ele superou as dificuldades. Você imagina agora um adolescente, José provavelmente, segundo os historiadores, tinha 16, 17 anos, no local totalmente distante da sua família, um local totalmente diferente do que ele conhecia, e agora lá estava ele, pensando nos seus irmãos que tinham traído, que o tinham vendido, e agora o filhinho do papai, aquele que tinha a melhor roupa, aquele que tinha o melhor quarto, aquele que tinha todo o conforto, era paparicado, estava lá abandonado pela sua família, traído pelos irmãos, e agora estava lá para fazer o serviço mais baixo que alguém poderia fazer na casa de uma pessoa que ele nunca tinha visto e não conhecia. José poderia muito bem estar dentro da estatística de depressão da sua época. José poderia ter muito bem ter perdido o sentido de viver. José poderia muito bem ter encarnado o desânimo, encarnado uma depressão. Meus irmãos me traíram, estou longe do meu pai, num mundo totalmente diferente, a vida perdeu sentido para mim e pronto. Mas José não fez isso. José nos mostra que, apesar dele ser o filho mais amado, ele era alguém de caráter, era alguém de postura, era alguém que sabia aonde queria chegar. E José supera todas as dificuldades. José supera os obstáculos, supera o desprezo, supera a traição, supera a perca da família e se torna alguém constante. Alguém que a Bíblia nos diz que aonde colocava a mão, Deus era com ele. Aonde ele estava, a bênção do Senhor era com ele. E aí nós vemos alguém que realmente fez a diferença no mundo totalmente estranho, na casa de Potifar. Potifar, olhando para a vida de José, podia ver ali um jovem cheio de Deus, um jovem que queria realmente fazer a coisa certa, um jovem que longe da sua casa estava levando a vida muito a sério. E eu olho para as nossas vidas hoje, onde cada um por si, onde o amor já esfriou, onde poucas pessoas têm o coração bondoso para te ajudar. Estamos numa terra totalmente estranha. Qual tem sido a nossa postura? Uma postura de jogar tudo para cima, de chutar o balde, não aguento mais? Vivemos num mundo
onde através mídia, novela, filmes e assim por diante, a traição é incentivada, onde a competitividade é incentivada, onde tudo que as pessoas puderem fazer para elas mesmas chegarem no lugar mais alto, elas vão fazer. Não importa se precisa fazer o outro de degrau. Mas em nome de Jesus, com as forças que o Senhor nos concede, nós vamos prosperar em meio a esse mundo. Nós vamos alcançar realmente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos ser honrados, mas precisamos levar a sério todos os dias a nossa vida. Não desanimar quando temos traição no trabalho, quando estão falando mal de nós. Não desanimar quando vem algum problema na família. Não desanimar quando realmente os nossos alicerces parecem estar sendo abalados. É nesse momento que nós precisamos nos apegar na nossa rocha firme, que é Jesus. Olhar para frente, seguir em frente. José não desanimou. José superou as dificuldades que apareceram. Segunda coisa, José manteve-se fiel. José manteve-se fiel. Um adolescente praticamente, na sua puberdade, estava agora lá na casa de Potifar. Já estava sendo abençoado, estava crescendo, estava se desenvolvendo, e surge a esposa de Potifar, por certo, uma das mais belas mulheres do Egito. Chega para ele e se oferece: deite-se comigo, se envolva comigo. As propostas do mal ali na vida de José. A história nós conhecemos. José se recusa. José mostra-se fiel ao seu patrão, fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel àquilo que ele conhecia, aquilo que era real e verdadeiro para ele. A mulher do Potifar faz uma artimanha e o José sai como culpado, é lançado na prisão. É claro que aí nós já vemos a mão do Senhor agindo sobre a vida de José. Faraó, Potifar, era o chefe dos exércitos de Faraó. Se realmente ele tivesse convicção que José tinha feito alguma coisa de errado, José teria sido morto e não lançado da prisão. Mas a gente vê Deus agindo em todas as coisas, na vida daquele que permanece fiel, independente do lugar. José poderia ter roubado, José poderia ter adulterado, José poderia ter feito tudo que talvez o coração humano, a perversão, as mazelas humanas desejam. Poderia ter feito tudo isso. O seu pai, que conhecia o Deus verdadeiro, não estava lá. As pessoas que ele conhecia, a sua família, os seus amigos, não estavam lá. Quem estava lá eram apenas pessoas desconhecidas. Ele poderia ter feito o que quisesse, e às vezes até encoberto coisas que ninguém saberia, mas ele sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Ele sabia que a sua fidelidade para com Deus precisava estar realmente de pé. E José então nega o pecado, José foge do pecado, e José se apega em Deus. Irmãos, em tempos de hoje, onde o pecado é visto como algo bom, em muitos casos, nós precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Cuidado com o relativismo, cuidado onde você está. E ser fiel, ser cristão aqui na igreja, eu sempre digo, é muito fácil, é muito fácil. Agora, ser cristão, meu amigo, quando nós estamos no trabalho, ser cristão quando as pessoas estão falando coisa errada, ser cristão quando nós estamos na rua, numa faculdade, quando nós estamos na frente de uma televisão, quando nós estamos na nossa vida do dia a dia secular, isso aí é negação, é fuga de pecado, é negar a carne. Isso aí é se crucificar todos os dias com Cristo. E não é fácil. Irmãos, a proposta de Jesus, por isso que não existe meio cristão, ou é cristão 100% ou não é nada. Porque a proposta de Jesus é uma proposta onde você
todo dia tem que se negar, onde você todo dia tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. E isso não é fácil. Para os jovens, adolescentes e assim por diante, nós vemos que todo dia é uma guerra, é uma batalha. E a coisa continua na vida adulta, no casamento, na família, nos problemas. A gente vê as pessoas se dando bem financeiramente, muitas vezes de forma ilegal, e a gente continua na mesma. E aí? E aí, vamos continuar sendo fiel? Mas a palavra do Senhor nos mostra que quando nós permanecemos fiel, a gente alcança o sucesso, a gente realmente é abençoado. Agora, aqui nessa palavra o sucesso, eu sempre tento deixar bem claro, não é o sucesso conforme o mundo. Sucesso para Deus é totalmente diferente do sucesso para o mundo. Nós vemos na vida, alguns olham assim para a vida de José, mas José, ele chegou nos maiores postos da sua época, ele foi governador do Egito, era uma coisa secular, mas a gente precisa entender que tudo isso por trás, José estava sendo colocado naquele lugar para cumprir os propósitos de Deus para o povo de Israel. Um povo que, se não fosse José, iria morrer de fome. E às vezes nós perguntamos assim, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O Senhor deseja o sucesso dos seus filhos? Com certeza. Com certeza o Senhor deseja o teu sucesso, mas cuidado para você, meu irmão, não entrar na forma do mundo, porque isso nós estamos vendo muito forte dentro da igreja. E a forma do mundo para sucesso hoje é dinheiro, poder e fama. Dinheiro, poder e fama, dinheiro em primeiro lugar. Não importa se a tua família está destruída, não importa se seu filho é um viciado, não importa se a tua esposa está te traindo, não importa se você frequenta bordéis e assim por diante. Se você tem dinheiro, na perspectiva do mundo, um bom carro, uma boa casa, come nos melhores lugares, compra o que quer, você tem sucesso. Cuidado com isso. Isso é proposta do diabo para levar a humanidade para o abismo. Precisamos estar atentos. Sucesso para Deus, escute bem isso, meu irmão, sucesso para Deus, você vai se tornar uma pessoa de sucesso, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um jovem de sucesso, se em primeiro lugar você tiver um bom relacionamento com Deus, e em segundo lugar, se você conseguir levar os teus amados para o céu. Se você conseguiu basicamente essas duas coisas, você tem sucesso. Dinheiro é bom? Com certeza. Ser reconhecido é bom? Com certeza. Mas isso não pode ocupar o trono do seu coração. Isso não pode ser os nossos princípios. Esse não pode ser os nossos principais alvos. Nós precisamos ser homens e mulheres de sucesso, conforme a vontade de Deus. E isso envolve relacionamento com Deus, relacionamento com a família, levar a minha família aos pés do Senhor. Isso é sucesso para Deus. Você pode morar numa choupana, você pode morar numa casa muito simples, uma meia água. Agora, a paz que você vai ter, a alegria que você vai ter de ter relacionamento com o Senhor e ver a sua família servindo ao Senhor, isso não tem preço. Isso é sucesso para o Senhor. Precisamos entender o que é sucesso para o Senhor e mantermos-nos fiel a Deus acima de tudo. E mais uma vez eu vou enfatizar, não é fácil. Cuidado, precisamos estar atentos com as propostas do diabo todo dia, porque ele vai tentar nos enganar. E a terceira coisa que nós vemos na vida de José, além dele se esforçar e superar as dificuldades que foram aparecendo, além dele manter-se fiel ao Senhor, renunciar ao pecado, renunciar às propostas malignas, terceiro lugar, era uma pessoa que valorizava a presença de Deus. José valorizava a presença do Senhor. Desde o início da vida de José, desde quando ele chega na casa de Potifar, nós vemos todos os textos e expressões, e Deus era com ele, e Deus abençoava a vida de José. Daí depois, quando ele vai para o cárcere, dois dos prisioneiros têm sonhos. Nós conhecemos a história do padeiro e do copeiro do rei.
E lá está José colocando Deus no meio da prisão. Para Deus os sonhos não são impossíveis de realizar. Conta-me e Deus dará a interpretação. José passa 2 anos na prisão, até que o copeiro do rei, do faraó, se lembra de José. Lá vai José interpretar o sonho de faraó. José fala, não é eu. Deus dará a resposta. Nós vemos em tudo José dando glória para Deus. José vai subindo de nível, vai subindo de cargo, mas ele está sempre apontando para Deus. Não sou eu, não sou eu, é Deus na minha vida, é Deus na minha vida, é Deus na minha vida. Nós não podemos nada, meus irmãos. Nós não podemos nada. Tudo que temos, o fôlego de vida, é Deus que nos dá. Só que a gente, infelizmente, gosta muito de lembrar de Deus quando nós estamos precisando de alguma coisa. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, abençoa minha vida financeira, abençoa minha família, Deus isso, Deus aquilo. Quando a família vai bem, quando o bolso está cheio, poucos se lembram de Deus, dão glórias a Deus, vivem de acordo com os princípios de Deus. José valorizava isso. José valorizava a presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos levar o Senhor e ter o Senhor como o nosso bem mais precioso. Nosso bem mais precioso. As pessoas que trabalham aqui sabem como nós temos muito cuidado com o nosso dinheiro. Dia do pagamento, começo do mês, vamos no banco ou vamos conversar com o nosso chefe para receber o dinheiro. Recebemos lá o nosso salário, colocamos dentro da carteira e damos 10 passos, estamos apalpando no bolso, ver se a carteira está lá. Entramos no lugar, vemos se a carteira está lá. Saímos de um lugar, vemos se a carteira está lá. Por quê? Porque o dinheiro é precioso, a gente tem o cuidado para ver se ele está ali. E quantas vezes, meus irmãos, desagradamos o Senhor, entristecemos o Espírito Santo, ele se retira da nossa vida e a gente nem percebe que ele saiu. Precisamos realmente colocar o Senhor no lugar que ele merece ser colocado, valorizar a presença do Senhor e lutar para que nada desse mundo nos afaste dessa presença maravilhosa, dessa presença gloriosa, que é o que dá um sentido real para nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé. Irmãos, eu creio, eu tenho fé, que a vontade do Senhor para cada um de nós, nesta manhã, cada um dos seus filhos, é que nós venhamos prosperar em terra estranha. Vivemos em terra estranha? Sem dúvida. As pessoas que nos cercam onde estamos não falam a nossa linguagem, mas têm uma boca impura, imunda, apenas falam mal dos outros, palavrões, xingam. Vivemos no mundo onde as pessoas têm deuses diferentes, com certeza. O Deus hoje é o dinheiro. Vivemos em tempos onde os costumes das pessoas estão totalmente diferentes, com certeza. Não existe mais pecado, isso é coisa da mente humana. Somos extraterrestres no mundo onde nós precisamos continuar vivendo, lutando, batalhando. Mas em nome de Jesus, e a palavra do Senhor é para você essa manhã, você irá prosperar nesse mundo estranho, mas seja fiel ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos dá o exemplo, Senhor, de tantas pessoas, jovens, que colocaram o Senhor como o primeiro lugar na vida deles e foram abençoados. Obrigado pela história de José. Obrigado pela história de Daniel. Obrigado, Senhor, por tantas histórias que nós vemos na Bíblia, de pessoas que estavam em locais totalmente diferentes, mas por se apegar em Ti, por tê-lo, Senhor, como o verdadeiro baluarte, protetor, base, foram pessoas que foram abençoadas. E nós hoje, Senhor, como cristão que queremos fazer a Tua vontade, queremos seguir os Seus princípios, nós nos encontramos em um mundo, Senhor, totalmente diferente. Nós nos encontramos em um mundo estranho, mas nós queremos, Senhor, realmente mantê-lo, Senhor,
como o nosso alvo, como o nosso foco, como aquele que tem o lugar certo, o trono da nossa vida, o lugar principal. Nós queremos tê-lo como nossa base, Senhor, e pedimos, Espírito Santo, que nos guie, nos ajude, nos dê força para que venhamos ser fiel todos os dias, em todos os locais, aonde formos, aonde estivermos. Queremos ser fiéis. Abençoa o teu povo, Senhor, e realmente faça-os prosperar nesta terra estranha. É o que pedimos em nome de Jesus.